A partir de agora, Programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com o outro lado da Som Maior. Oferecimento. Bistec Supermercados. Muito mais que economia. Fiat. Aqui é Duna. Freta. Desde 1958, compartilhando os melhores momentos da sua vida. Metropolitan Mall. Entre e se encante. E Unesc. Experiência que tem valor. Venha para a Unesc, a nossa universidade. Arraste os tímpanos estão lubrificados e a mente calibrada. Segura na cadeira, ajusta o volume do rádio. Sintoniza direito a bagaça que está começando aqui na Rádio Som Maior. Comigo, Mano Dal Ponte. Você tem circunferência de gestante, coração? Eu não. Agora hoje vai diminuir minha circunferência. Vai reduzir. Hoje reduz. Vai Dizem reduzir. que é maravilhoso isso, né? É? Hoje tu vai fazer ginástica. Tá, mas é aqui. sem esforço? Hoje tu vai fazer ginástica. Não, parece que é meio puxado. Não, mas daí não mas dá, é coisa rápida. Cara 20 fazer minutinhos, esforço, Alexandre? É 20 assim, dá? minutinhos. Não. O cara fazer esforço pra ter resultado. Programa do Avesso no ar. Hoje um programa hipopressivo. Se você não sabe o faço que é isso, ideia. nós iremos contar daqui a pouquinho Vai com contar? o nosso convidado. É mesmo? Veio de fora, Hoje é hein? sexta-feira. Famoso, hein? Famosão. Não, famosaço. Famosaço. Quando eu olhei pra ele, pra fuça dele aqui, ele tá no sul, a gente tem que falar fuça, fuça, né? fuça é Aqui rosto, fuça, Alexandre. tá? Eu olhei pra fuça assim, diabo, já vi esse cara várias Algum vezes. lugar? Eu já vi, foi na Globo. Aquela famosão. emissora? Aquela emissorinha? É, ele só fica famoso depois que passa por Depois aqui, que passa por aqui. Agora ele vai ficar famoso de verdade. O eixo da comunicação sempre é assim. Criciúma, né? Não é sempre, aquela... sempre Tá, assim. não vai apresentar depois? Depois, que dia é hoje? Então que dia é hoje, querido Pipas? Agora no programa do Avesso, os fatos mais importantes do dia que você não precisa saber. Sério mesmo? Mas pra que isso? Ainda faz eu perder meu tempo. Podia tocar uma música, né? Ai, vamos jogar baralho? Notícias que você não precisa saber. Programa do Avesso. Oferecimento PET CT Clinimagem. Precisão em diagnósticos na luta contra o câncer. Dugas Pizza Delivery. Um jeito novo de fazer pizza. JP Boutique de Carnes. E Parrilha del Fuego, onde a tradição e a gastronomia se encontram. Uruçanga, anexo ao Ventuno. Ó, já que você falou daquela emissorinha, Caçulinha. Caçulinha Aniversário tá vivo, hoje. Né? Tá vivo, Caçulinha. Não sei, 79 Completando anos. 79 anos. Conheceu o Caçulinha, Alexandre? Não. Não, pessoalmente Não teve jeito, vai. Oswaldo Montenegro, Pra não? mim, o maior cantor do Brasil. Oswaldo? Pra mim, disparado, um dos melhores. Pra mim, tá no topo da lista. E pra mim, ele falecia há 21 anos, Tim Maia. Achei que era o Júlio gosto César de Tim Maia. Você viu o filme do Tim Maia? Vi. Genial o claro, filme do Tim Maia, genial, né? Genial. Dizem que o livro é filmaço, muito né? bom também, O mas livro? eu não li. Tá, e quem mais morreu? Júlio César. Júlio César não foi aquele que foi morto por Brutus, até tu, Brutus, meu Ditador filho? romano. Não foi até tu, Brutus, meu filho? Deve ser. Foi, Não né? sei. Quem mais? O que Dia tem mais Mundial do Consumidor hoje, viu? Nossos direitos. Tá, vai. Vamos exigir. Tá bom, mas até será que as alunas deles são pacientes, alunas ou consumidoras? Acho que um pouquinho de tudo. Um pouquinho de cada? Apresenta o cara, Alexandre vai. Alves, ele que é educador físico, diretor do famoso estúdio Fit Mami. Tudo bom, Alexandre? Tudo bem, Pete? É um prazer estar aqui. Isso que o Mano falou é verdade? Pô, a gente viu em algum lugar, sei lá, no Bem-Estar, no Globo.com. Um pouquinho. A gente, graças a Deus, pela seriedade do trabalho, algumas dessas emissoras, o pessoal procura para que a gente consiga recuperar o corpo no pós-parto e deixem as mães mais saudáveis. Tá, tu formou em educação física. E aí, tu tem uma especialização em gestantes e pós-parto. Que treta é Isso. essa? Eu me formei pela USP, não vou falar a data aqui, tá? Não precisa. A gente entrega a idade. Mas daí, em determinado momento da minha carreira, eu resolvi trabalhar com esse público, porque eu achei que era um público carente, isso há 10 anos atrás. E aí, procurando um curso que realmente me capacitasse, achei uma instituição que é o YMCA, que na verdade a gente conhece aqui no Brasil como ACM, Associação Cristã de Moços, mas a original, não que aqui não seja original, mas é lá na Inglaterra, em Londres. Então fui fazer esse curso lá, fiquei lá um tempinho para aprender a cuidar desse público, gestantes e mães pós-parto. Tá, mas quando a gente fala de gestante e exercício físico, você não precisa voltar muito tempo. Eu volto 10 anos atrás, cara, isso não era concebível. Uma gestante fazer exercício, Alexandre. A coisa mudou, né? Hoje é um mundo diferente, cara. A gente vê gestante fazendo tudo. Pilates, exercício, uma zona toda. Por que mudou tanto?
Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é novo, né? Relativamente 10 anos. Antes eu tinha uma aluna numa época que falava assim, eu tô vindo aqui escondida da minha mãe porque ela não pode saber que eu tô fazendo atividade física. Aquelas viciadas, assim, que engravidam, sempre fizeram atividade física e dizem, não vou parar. Exato. Mas por que mudou, mano? Porque começou a se fazer pesquisas que comprovam o benefício da atividade física, não só para as mães, mas também para os seus bebês enquanto na barriga. Então hoje a gente já sabe quanto que faz bem para o bebê que a sua mãe se exercite enquanto ele está ainda no útero. Então por isso que... E foi se desmistificando. A gestante não pode carregar peso, gestante não pode agachar, enfim. Pode fazer... contanto que a gente entenda o que pode e o que não pode, as posições, enfim, a sobrecarga, os limites, tudo baseado em pesquisa científica. Mas tem gestante que não pode fazer exercício, né? Sim, tem alguns casos que não pode nem sair da cama, né? Eu já vi isso aí também. Tem gestante que realmente não pode fazer atividade física. Em alguns países mais desenvolvidos, isso é interessante. A mãe precisa ficar de repouso absoluto, como você disse, na cama. Os 9 meses? Algumas vezes sim. Sai assim para ir ao banheiro e volta, né? Mas ela pode na cama fazer uns exercícios. Daí outra evolução. Outra coisa, Aqui no Brasil ainda é um pouco difícil, porque os médicos ainda ficam com um pouco, né, de receio, inseguro. Mas realmente, exercício convencional, algumas gestantes não podem fazer e a gente só atende com a autorização do médico. Não, mas quando você começou a fazer isso aí, você não foi muito bem recebido, eu imagino. Não foi um negócio assim que, olha, abri e vieram todas as gestantes. Eu imagino que você foi muito questionado, inclusive. Olha, o que eu fiz foi um caminho de procurar os obstetras. Então eu fui visitar, faço isso algumas vezes até hoje, mas no começo eu ia muito e falava, olha, eu me especializei em tal lugar, tá aqui as evidências científicas, estão aqui as evidências científicas, e queria que você indicasse as suas pacientes. Aí eles, no começo, ficam um pouco com receio, aí mandam uma... Pra dar uma testada. Ela gosta, relata pro doutor. Tem um bom trabalho de parto, porque o que a gente faz é também preparar pro parto. E aí, quando volta, fala, olha, foi tudo bem. E aí começa a vir com um pouco mais de... Ficar mais tranquilo. Mais tranquilo. Mas quando você fala trabalho de parto, ajuda no quê? Porque fortalece musculatura, mais fácil para a mãe? Tanto em cesárea quanto parto normal? Tem uma coisa a ver, uma coisa com a outra? A cesárea a mãe não precisa fazer nada, né? Ela tá... Ela nem sabe o que tá acontecendo direito. Ela tá com uma anestesia, ela não precisa fazer força nenhuma, mas ajuda muito na recuperação, né? Na recuperação do corpo, se ela estiver com as musculaturas mais fortes, né? Porque ela vai ter um corte muito grande ali, tem que carregar um bebê, tem que colocar esse bebê no berço. Mas quando a gente fala em preparar para o parto, é preparar para um parto normal, que pode demandar muitas horas, tem um esforço físico. Então, se a gente consegue condicionar essa mãe muscularmente, aerobicamente, enfim, e ensiná-la como usar essas musculaturas necessárias para o trabalho de parto, ela passa por esse período com um pouco mais, por esse esforço, né, com um pouco mais de tranquilidade. Menos dor, mais rápido, alguma coisa assim? Tem relato disso que ajuda? Menos dor é relativo e é difícil a gente falar. Não consegue medir, né? Exato, e cada pessoa tem um limiar, e uma dor que para você é muito forte, para mim não, e assim e por diante, mas sim uma capacidade física de até mental, sabe? A gente ensina umas respirações para ela conseguir passar por aquele momento, quem sabe mais rápido, sim. Mas sem dor é difícil de falar. Eu até brinco que teve uma vez uma aluna minha, em pleno sábado de carnaval, me liga, ai, Alexandre, você me enganou. Eu falei, o que foi? Chamava Flávia. Ela falou assim, você falou que não ia ter dor e eu estou tendo muita dor. Eu falei, eu nunca falei que você não ia ter dor. Depois do parto, isso? Não, na hora do parto. Ela durante. Me ligou no meio do trabalho de parto. Tô morrendo de dor. Eu falei, então vai firme, Flávio, você vai conseguir. Mas aguenta a dor aí, porque eu falei que ia passar mais rápido, que você ia ter mais condicionamento. Agora, o controle da dor, administrar a dor... Cada um do seu jeito. Não é comigo, né, Alexandre? O Alexandre tem o argumento de dizer o seguinte, quanto tempo demorou o seu trabalho de parto? Vai falar, demorou 12 horas.
Aí você pode dizer, olha, se você não tivesse feito, ia demorar 24. Pode também. ser, exato. Você Isso tem tem. um argumento de saber, olha, Isso dá pra tem. diminuir. Mas a ginástica hipopressiva eu não posso realizar durante a minha gestação. Não. A hipopressiva a gente só pode fazer e tem que esperar ainda um prazo que é mínimo de 60 dias para a gente começar a ensinar uma postura, uma respiração ou outra. Depois de ganhar o bebê? Depois de ganhar o bebê. Não pode fazer durante a gestação, os O que que hipopressivos. ela é uma atividade mais intensa? São exercícios abdominais? Como é que é? Não, vamos lá. Os hipopressivos são exercícios posturais e respiratórios, tá? E que tem um trabalho também de mandar muito estímulo neural para o cérebro. Mas o que impede as gestantes de fazer é que quase uma sessão de hipopressiva é feita em apneia, sem respirar. E a mãe não pode deixar de respirar porque ela precisa continuar mandando oxigênio para o bebê. Então essa é a grande limitação de se fazer hipopressivos na gestação. Mas por que não respira? Aumenta a capacidade cerebral, alguma coisa? Não, a gente não respira nos hipopressivos para potencializar a diminuição das pressões na cavidade abdominal e torácica. Então, imagina que o nosso tórax todo seja uma bola. Se você tira o ar de dentro, você diminui a pressão. Isso a gente aprende lá na física, né? Então, quando eu tiro todo o ar de dentro, eu potencializo essa diminuição da pressão na cavidade abdominal e torácica. Resumindo, para quem está ouvindo, tu dá uma murchadinha, é isso? É, mais ou menos. Imagina. Mas aí depois não volta? Então, mas você treina, é que são... Vai praticar sempre. E aí aquilo vai ficando vazio. Não é exatamente isso. É só naquele momento. Porque assim, o hipopressivo, como eu disse... Não é parar de respirar, né? Não é. Para lá na hora do exercício, sim. Vou parar agora. Vou ficar um mês. Sem respirar. Não, é que assim, os hipopressivos, gente, são uma junção de fatores para que a gente gere melhoras posturais e na gestão da pressão na cavidade abdominal. Os hipopressivos nasceram como um exercício para o assoalho pélvico. Então, o assoalho pélvico é uma musculatura que sustenta os órgãos abdominais. No caso da mulher, por exemplo, a bexiga, o útero e o intestino. Quando a gente tem aumentos de pressão intraabdominal, esses órgãos são empurrados contra o assoalho pélvico, podendo desenvolver incontinências urinárias, especialmente nas mulheres que têm bebês. Você falou ontem no Ponto a Ponto. Eu ouvi para O Dia Mundial da Conscientização da Eu escutei o programa. incontinência urinária. Olha, isso mesmo. E cada vez a gente tem que falar sobre esse assunto mais, porque é comum, mas não é normal. Então, se você espirra, tosse, vai dar uma corridinha ou vai pular corda e escapa xixi, não está normal. Tem problema, né? Tem problema aí. Precisa procurar uma fisioterapeuta especializada em assoalho pélvico e cuidar disso. Então, o hipopressivo, concluindo, ele usa 4 fatores importantes para a pessoa lidar com essa gestão da pressão na cavidade abdominal. Um é a postura, quer dizer, a gente ensina, a gente chama pautas posturais, quer dizer, a pessoa aprende a ficar numa postura em que vai ter uma ativação do abdômen, de musculaturas de sustentação do tronco. Então, a postura ajuda muito, é um dos fatores. O outro fator é a respiração. Quando a gente expira, principalmente, tem uma ativação da faixa abdominal e isso faz ganhar mais sustentação na região abdominal. Então a respiração é importante. E a terceiro fator é a apneia, como eu falei. Então quando a gente tira todo o ar de dentro, a gente está, de certa forma, diminuindo a pressão nessas cavidades. Então, como se fosse tudo mais para dentro, né? Imagina uma bexiga, uma bola, que você tira o ar de dentro e as paredes se aproximam. Como você falou, fica tudo meio mais murchão. Meio murchinho. Tá, mas essa história, esse hipopressivo que você está falando, ele é tranquilão, assim, do jeito que você está dizendo? Não é tranquilo. Não é tranquilo. Não é essa paz que você está falando. Na verdade, é assim, é um exercício que a gente faz, ele tem exercícios dinâmicos, mas especialmente no começo, como eu falei, são posturas isométricas. O que quer dizer isso? Você fica parado ou parada numa única posição. Tipo um Tai Chi Chuan, assim? Não, Tai Chi Chuan se mexe. Esse aí não se mexe nada. Quer levar pro lado do cinema. Um pouquinho, mano. Um pouquinho da yoga. Yoga, tá. Mais ou menos, tá? Pra linkar. Que fica lá parado numa posição, fazendo força, tal, se mantendo. E o problema é você ficar muito tempo na mesma posição.
Isso é uma parte difícil dos hipopressivos. E mantendo uma postura, porque o nosso corpo, no decorrer da vida, a gente vai perdendo capacidade de manter uma boa postura, de ficar na mesma... de executar um movimento, por exemplo. Então a gente vai desprogramando o nosso corpo, especialmente a faixa abdominal. O que a gente faz com o hipopressivo é reprogramar, esse é um bom termo. Reprogramar, e por isso que eu falei que é neural, mandando estímulos para o cérebro que nos fazem ter novamente uma boa postura. E uma boa postura gera uma melhor gestão dessas pressões na cavidade abdominal. Então o foco é o abdômen mesmo, do hipopressivo. Não exatamente. Tem braço, perna... Aqui no Brasil, Pete, é uma boa pergunta. Aqui no Brasil, a gente estava até conversando isso agora há pouco aqui, né? Antes de começar, as pessoas são muito preocupadas com a estética. Então aqui no Brasil virou o exercício da barriga negativa. Quer dizer, eu quero reduzir a minha circunferência abdominal. Mas isso também é um pouco da minha conduta. Eu sempre me preocupo, em primeiro lugar, com a saúde. Então, o exercício hipopressivo nasceu para reabilitar disfunções do assoalho pélvico. Então, mulheres com incontinência urinária, com prolapsos. Aí foi se agregando outras técnicas e começou a se ver que ele também melhora a sustentação da faixa abdominal, reduz, por exemplo, a diástase, que é a separação do abdômen que o reto abdominal tem no pós-parto, mas não só no pós-parto, e também melhora muito a postura. Então, não é um exercício pro abdômen, ele também é usado porque ele consegue, como eu disse, reduzir a circunferência abdominal e traz benefícios para essa região. Mas ele nasceu como um exercício de reabilitação para incontinências urinárias, por exemplo. Olha só, Pete, já que estamos falando esse exercício tão importante para as mulheres, este mês começou que projeto? Elas! É óbvio, entendeu? Olha aqui o Nações Shopping, a Som Maior, a Tribune 48, tem um convite especial para você. Acompanhe durante os meses de março, abril e maio lindas histórias de superação aqui nos nossos veículos, tá bom? Entrevistas, matérias especiais e muita informação dedicada às mulheres do Projeto Elas. A gente podia fazer o Projeto Elas 12 meses, né? O ano todo, né? Porque na verdade Daqui o projeto 3 meses já só, é né? o ano inteiro, O ano né? inteiro para Maravilhosas elas, passam né? aqui. Maravilhosa. Sempre, Olha aqui, o sempre. oferecimento Gisdane Joalheria Ótica, Hospital São João Batista, Justicalor Cirurgia Plástica e Sociedade Recreativa Mampituba. É claro que a realização é da Som Maior, da Tribune do 48. E quem tá aqui hoje, Pittsburgh? Alexandre Alves, o diretor do Estúdio Fit Mami, batendo um papo Vamos fazer um legal exercício aqui. agora? Vamos tudo engravidar. Ah, não. Olá pessoal, aqui é Nara Casagrande, eu trabalho com turismo e o programa do Avesso é realmente uma viagem sem volta. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Bistec Supermercados, Fiat Duna, Freta, Metropolitan Mall e Unesc. Voltamos, Pittsburgh. Como é que tá o assunto? Avessou, sexta-feira, sextou, hoje recebendo ele, que é o diretor do Fit Mami, o Alexandre Alves. Você já foi diretora de alguma coisa? Bacana ser diretora. Não, assim. acho chique. É diretora, CEO, bonito. CEO. Olha aqui, como é que tá o teu assoalho pélvico? Tá bem, tá firme. Tá bem? Tá, Ah, não que tô bom. perdendo nada. Acho que tá tudo boa, certo, isso aí, né, Alexandre? O homem tem assoalho pélvico também? O homem tem. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A gente não é uma parede tão frágil, porque nós temos um órgão a menos ali, que é a mulher tem um útero, né? Então ela tem bebê, e quando o útero cresce com o bebê dentro, exerce uma pressão. Então é incomum, ou é menos comum, homens terem problemas no assoalho pélvico. Geralmente, quando ele tem algum problema na próstata, Aí gera, né? aí pode ter alguma disfunção também. Mas, Alexandre, gestante não é tudo igual, né? Não. Não é uma fórmula mágica, assim. Não, mano. Na verdade, a gente sabe quais são as alterações hormonais, mas umas se manifestam de formas diferentes em cada gestante. Então vai ter uma que não enjoa, a outra enjoa que é mais ou menos comum até a 12ª semana, e outras que enjoam até o final da gestação. Então, Mas tu observa que isso tem muito a ver com o emocional, Alexandre? Pelas tuas pacientes, clientes que passam ali? Eu acho que o emocional sempre influencia em tudo, sabe, Pete? Mas eu não acho que esses sintomas sejam
do emocional, não. Eu acho que uma tem uma ação maior de um tipo de hormônio, ou lida melhor ou pior com cada variação hormonal que a mãe tem. Mas a gente está falando, né, de gestantes, enfim, os hipopressivos não são aplicados somente nelas. Os homens podem também fazer. Vamos lá, deixa eu fazer uma pequena correção. Os hipopressivos não podem ser feitos nas gestantes. As mulheres pós-parto ou que não têm filhos, né, não estão grávidas, podem fazer. E os homens também. E depois, né? E os homens também podem. Os homens podem fazer sempre. Só tem uma limitação para os hipopressivos, que vai para os homens e para as mulheres, que hipertensos não podem fazer, porque ele aumenta muito a pressão arterial e os efeitos dos hipopressivos duram umas 3 horas. Porque, na verdade, qualquer exercício que a gente faça aumenta a pressão arterial na hora que você está fazendo o exercício. Só que assim que você para, então você faz lá uma série, sei lá, de 12 repetições, vai aumentando a sua pressão arterial. Você largou o peso, ela baixa novamente. Os hipopressivos mantêm os seus efeitos por umas 3 horas. Então, a pessoa hipertensa não pode ter sua pressão aumentada por 3 horas. É um risco. Então, hipertensos e gestantes são os públicos que não podem fazer... Mas por você ter esse vínculo, a sua imagem bastante atrelada com gestantes, os homens não têm um pouco de preconceito de fazer exercício com você? Ou não, eles não conseguem dividir isso? Ou alguns vão com as suas esposas? Não rola fazer em casal? Lá na minha academia, não. Poderia fazer. É porque como a gente atende... Né, o pós-parto, que é o público que faz. A gente tem, por exemplo, um espaço lá, eu estava comentando sobre isso, que as mães podem levar os seus bebês e elas param muitas vezes o exercício no meio para amamentar. Tem um espaço só para amamentar. Então, sabe, ali muitas vezes as mães podem se sentir desconfortáveis de estar com o seio de fora e passando os maridos de outras ou homens que não tem nada a ver. Então, lá no meu espaço... Os pais são bem-vindos para dar uma passadinha, deixar a esposa... E vazar. Mas fazer exercício lá, não. Porém, tem outras pessoas que são capacitadas nos hipopressivos ou que não trabalham exclusivamente com esse público, que os homens são muito bem-vindos. Na verdade, para a gente, o maior benefício para a gente, nós homens, é a parte postural. Nós temos muito mais problemas nas costas do que as mulheres. Então, o hipopressivo vai fazer muito bem para essa melhora... de posturas, por exemplo, hérnias, dor ciática, é excelente para os homens. Tá, os maridos, aí você falou dos maridos, como é que eles te enxergam? Você é um salvador para eles? Eles gostam de você? Pô, vai lá pro Alexandre, vai. Machismo, não gostei disso. Não é disso. machismo. Salvador. Não é, mas não tem nada a ver. Por que vocês mulheres levam tudo pra esse lado insuportável que é um salvador? De machismo, entendeu? Ele vai arrumar a barriga da mulher? Não é que arrumar a barriga. É porque você não teve filho. Quando você tiver, você vai saber o que eu tô falando. Então, mas por que Que a mulher se sente feia, a mulher se sente um trapo, ela se sente um lixo, entendeu? E o Alexandre sabe o que eu tô dizendo. Não, eu acho que um termo, assim, já que você falou do Salvador, sabe o que eu acho que é uma coisa boa? E de verdade... um dos maiores problemas do pós-parto, foi bom que surgiu essa discussão. A Pete fica levantando briga, ó. Não tô levantando, só quero saber por que Salvador, né? Eu acho que tem um ponto que, quem sabe seja, que a mulher vai se sentir bem, eu vou explicar, e o homem também, e o marido também, que é um sintoma muito comum no pós-parto e que é sério, gente, a depressão pós-parto. Porque ela tem uma queda muito grande nos níveis hormonais, e a mulher não quer sentir aquilo. Tem mulheres que rejeitam o próprio filho. Mas é mais forte que ela, porque é uma queda hormonal muito grande. Quando ela se exercita, a gente começa a produzir novamente esses hormônios e ela tem muito menos chance de ter depressão. Mas tu já pegou alguma paciente com depressão pós-parto? Já. Foi difícil? É difícil. A gente tem que ficar um pouquinho em cima, ela quer faltar... Sabe, ela não tem motivação, não tem motivação, não quer tirar o pijama, sabe, não quer sair de casa, não quer ver outras pessoas. Então, a gente incentivá-la a fazer uma atividade física e criar um ambiente adequado para isso faz toda a diferença. Então, eu acho que nesse aspecto de evitar que a sua esposa tenha uma doença, a gente pode estar se falando que é Salvador, sim, sabe? Os maridos gostam. Pô, vai pra lá então, entendeu? Eu acho. Apoia, né? Apoia, mano, apoia sim. As minhas alunas, eu comentei isso ontem também na palestra, que as mães, algumas comentam assim, nossa, Ale,
você conhece tanto o nosso ambiente, assim, o nosso mundo, que se a gente já tem você como uma mulher. É verdade, né? Você se apaixonou por ti já, Alexandre? Não que eu saiba, né? Tá? Então, não que eu saiba. Mas, enfim, eu incentivo que os maridos possam ir para eles entenderem o que a gente está fazendo lá. Até não tenham ciúme. Eu tenho outras professoras que trabalham comigo, mas não terem nenhum tipo de ciúme. E sabe? muitos vão, eles falam, vim conhecer onde a minha mulher tá vindo, quero saber que trabalho é esse, é comum. Vem sim, e eu gosto disso, porque quer dizer que o marido está participando desse momento. E os homens às vezes não participam, né? Não participam. Então, assim, se a gente está falando, sabe, desse assunto, que os pais, que os maridos participem desse momento, porque a mãe está se sentindo sozinha, ela está se sentindo, como você falou muitas vezes, feia, mesmo sem estar, e que se o marido está lá incentivando, tentando, muitas vezes eu recebo ligações, e-mails dos maridos, eu estou procurando um exercício aqui para minha esposa, achei vocês aqui, eu acho sensacional. Então eu até incentivo, quando o pai vai lá a primeira vez, eu falo, seja bem-vindo, volte sempre que você quiser, porque ele está lá participando e dando incentivo para sua esposa, é um resultado muito maior para todos. Nenhum marido te ligou e falou o seguinte, não, eu vim aqui te conhecer, porque a minha mulher fica falando nesse tal de Alexandre. Eu duvido, né? Cara, isso aí deve ter acontecido, velho. Assim como você está falando, não. Mas o que já aconteceu foi assim, a gente quer fazer o exercício aí na Fit Mami, com uma professora mulher. Ah, tem esses. Tá bom. Tem. Tá, mas não são todas as mulheres que têm diástase abdominal depois da gestação, certo? Tá, o diástase o que é? É legal explicar. Diástase é uma... Como o útero cresce ali com o bebê dentro, né? Ele começa a empurrar o abdômen para frente. E aí esse músculo da frente, o reto abdominal, ele rompe um tecido e esse espaço, esse rompimento chama-se diástase. Olha, é muito raro uma mulher que não tem esse rompimento. A questão é o grau. Então, quando a mãe chega no primeiro dia que ela foi liberada pelo obstetra para voltar a se exercitar, que é importante essa liberação, a gente faz uma avaliação do grau. Eu gosto também de pedir um exame, que é o ultrassom de parede abdominal, para a gente ter dimensão correta do grau de separação e também procurar por alguma hérnia, que é Acontece também? Pode acontecer hérnia umbilical, até hérnia muscular. Então, a gente acaba descobrindo essas hérnias. E aí avalia a diástase. Agora, a tua pergunta, Pete, é muito raro. Eu já tive, nesses 10 anos, eu acho que umas 3 que não tiveram nenhum grau de diástase. Olha, eu digitei diástase abdominal, apareceu aqui, Thaís Versosa revela técnica de exercícios para reduzir diástase. A atriz usou o Instagram para falar sobre os benefícios do método hipopressivo no pós-parto. Entenda como ele é feito, quem pode praticá-lo. Quem está na foto? Você. Tá no G1 isso aí? Você, não sei qual é o site. Agora, mas conta a história que você tá contando. Não, bebê.com.br esse aqui. Mas conta a história, por favor, para Pete, para os ouvintes, que você contou. Você nem sabia quem era a Thaís e de repente viu que tinha 1 bilhão de seguidores, estava lá te seguindo. Pra quem não sabe, Thaís Versosa, atriz, sim, fez filho com o Michel Teló. Casada com o Michel Teló. Fez filho, que coisa feia, cara. Eu não sei se tá casada ainda, gente. Eu sei que ela é mãe dos filhos do Michel Teló. Boa, acompanho o Tititi. Esposa do Michel Teló. Eu dei aula para uma outra Thaís, que é casada, que ela é atriz também, a Thaís Pacholé, que é uma querida, se estiver me ouvindo. Acho que ela é aqui do Sul também. E ela fez os exercícios comigo e indicou a Thaís Versosa, mas honestamente, quando ela me procurou, eu não sabia quem era. Aí ela foi primeiro até a academia, depois as aulas foram feitas lá na sua casa, e ela já era um fenômeno na internet, merecido, porque é uma pessoa muito querida, muito educada, e foi incrível, porque ela fez essa matéria, vários sites repostaram, e naquele dia foi a 4ª matéria mais lida em todo o site da Globo.com, quando a gente falou sobre diástase, sobre a possibilidade de recuperação fazendo os hipopressivos. Tá, mas depois da matéria 6, você aumentou o preço. Rapaziada, não dá mais agora. Não, olha, era X, agora é 5X. Quando tem algum artista querendo o teu negócio, tem que aumentar. Não, a gente não aumentou, não. A gente manteve ali o que a gente acha que é justo. E, enfim. Com esse sorriso de canto de olho, você tá falando isso pra mim? Pra cima de mim. Para cima de Moá. Mas a visualização muda, né? Não, a exposição a vitrine. muda. Você tem que ser mais profissional.
Quando isso acontece, Alexandre, tem que ser mais profissional ainda? Olha, mano, sabe, eu tenho uma coisa que eu não diferencio nunca uma pessoa da outra, sabe? Se vai lá uma pessoa que é famosa, outra que não é. Tem pessoas famosas que não são bacanas, sabe? Então eu trato todo mundo igual. Eu dou o mesmo atendimento para quem, enfim, para todas as pessoas o mesmo. Então, acho que é isso que faz, sabe? A gente atender bem, tá sorrindo, como você tá falando, ser o máximo que a gente puder solícito, porque é isso que faz elas gostarem do ambiente, se sentirem bem treinando. Isso é uma parte da atividade física, sabe? É a gente fazer de uma forma que as pessoas queiram voltar. E eu acho que, então, se a gente sempre puder ser o mais profissional possível, é isso que eu procuro fazer sempre. E até quantos meses uma mulher pode, grávida, fazer exercícios? Eu falo porque minha esposa teve filho recentemente, e a Débora, com 8 meses, queria ir pra academia. A Débora não teve diástase, teve? Ela tá seca? Ela tá magra, né? Magra. Mas sabe, ela com 8 meses, ela continuou fazendo exercício, mas daí, claro, com uma dificuldade muito maior, né, pela barriga, e não conseguia fazer menos intensidade. Não conseguia fazer as coisas. Mas até onde que é indicado, Alexandre, esse exercício? Até o dia do parto, mano. Pode mesmo? Sim. Até o dia, cara? Sim. Até o dia do parto. Na verdade, pensa assim. Maravilhoso. Se a gente quer, olha só, se a gente quer condicionar a mãe pro parto, se ela parar um mês antes, perdeu todo o condicionamento, um mês parado. Não é? Então, até o dia do parto. Obviamente que ela não vai fazer exatamente, de repente, a mesma intensidade, os mesmos exercícios que ela ia fazer com 12 semanas, por exemplo, lá no comecinho da gestação. Mas se tiver tudo bem, eu sempre falo em custo-benefício. Por exemplo, lá em São Paulo, as distâncias são muito grandes, né? Então, a gente tem um processo até de expansão, de ter outras unidades em bairros mais distantes, mas muitas vezes quando a mãe tem que se deslocar muito, ficar 40 minutos, assim, 1 hora no trânsito, não vale a pena. Mas ela tem que tentar se exercitar de alguma outra forma, caminhar, se ela tem uma piscina lá no prédio dela, na casa dela, fazer alguma coisa na piscina, não pode ficar parada até o dia do parto. É verdade que as Angels da Victoria's Secret, elas fazem o hipopressivo? Sim, é verdade, sim. E cada vez... Viu, mano, aquelas mulheres, aquelas modelos? São maravilhosas. Porque elas precisam... Aquilo faz até precisam... mal pra gente ver. Mas aquilo é tudo Bruna? mentira, Pete. É tudo mentira. Não, é uma tudo barriga mentira. que não existe, gente. Aquilo lá, aquela Isabel Goulart, eu sigo ela. Por que eu tô seguindo essa mulher? Eu falei. Por que eu tô seguindo Pra ela? ficar mal, Pete? Por que eu tô seguindo? Não. Mas você sabe que a gente até falou nisso ontem na palestra, a Bruna falou bastante, eu falei também, que a gente não pode buscar, mas especialmente vocês mulheres, esses corpos, essas pessoas do Instagram, das redes sociais. Não dá, pode. isso só em outra vida, não dá de alcançar aquilo lá, não. Porque primeiro que tem um componente genético. Exato. Maldito ali. Que não é para todos. E algumas vezes, que isso é uma coisa que eu recrimino muito e bato muito nessa tecla, as clínicas, não sei se médicas, né? Não são todos, óbvio, estão lotadas de gente consumindo anabolizantes e criando corpos artificiais com subterfúgios que nem sempre são os mais saudáveis. Então, acho isso muito importante a gente falar, porque você querer ter um corpo igual de uma pessoa que está tomando esse tipo de hormônio, não vai ser possível. Não vai chegar sem nunca, ele, não vai ser possível. É que nem um doping numa competição olímpica. O cara que se dopa, ele tem uma vantagem muito grande. Então, como esses hormônios não são saudáveis, a gente, sabe, tem que alertar, tem que falar, mas cada vez a gente vê isso mais cheio exatamente por essa busca pelo corpo perfeito, pela estética, que nem sempre, ou todas as vezes, não é saudável. Não, mas você tem o DNA para os dois lados, né? Por exemplo, porque se eu recente começar a falar de comida aqui, eu engordo só falando. É verdade, tem um DNA ao contrário, cara, é negativo. Meu corpo, ele guarda energia, eu acho que ele... Pensou, ele engordou. Ele descende, assim, de uma época que tinha pouca comida, eu acho que tem alguma coisa no meu DNA gravado, vamos guardar, sabe assim? Tá bom, eu então. engordo. Tem isso Mano, também. eu vou te contar uma coisa, que eu falei isso hoje no café da manhã, a gente teve uma reunião, tenho umas alunas francesas, olha que interessante. Eu falei pra ela assim, olha... Elas tomam banho? Olha, não sei, cara. Isso procede, tá? Eu tenho uma amiga minha que tá namorando um francês e ela fala, eles não têm mesmo esse hábito. Não, é verdade. Eu estudei lá em São Paulo, tem uma escola francesa, eu estudei minha vida inteira lá, que é o Liceu Pasteur.
Eu tive muitos professores franceses. Acho que eles não tomavam muito, não. Não, mas deixa eu contar essa história. Vamos falar que essa parte da alimentação eu acho muito legal. E eu falei para elas, olha, eu fui para França, cara, não tem uma loja de produto diet, light, sem glúten. Óbvio que deve ter, mas eu quero dizer que não é uma coisa que a gente vê como aqui em todo lugar, natural. A galera come croissant de amêndoas, crepe com Nutella. Eu falei, qual é o segredo que não existe na França uma pessoa gorda? Eu não tive uma. Eu já tive umas 4, 5 alunas francesas, nenhuma acima do peso. Nem um gordinho assim, mas... Juro que são não. Magros, né? Todos Verdade. são magros. E sabe o que ela me respondeu? A gente come pouco. Em quantidade. Aqui a gente tem, por exemplo, uma churrascaria, que é legal, eu adoro comer carne, mas a gente come até passar mal. Então a gente come muito em quantidade aqui. E acho que o segredo é cada vez ter porções menores. Comer a francesa, né? Mas A aí se francesa, serve aqui, isso. no pessoal do Sul mata, né? Dizendo Pois que é, isso mas nunca. em São Mal Paulo também. servido, mal servido. Não, bem servido estamos nós com o nosso Com convidado. ele, Alexandre Alves, o diretor da Estúdio Mami. Batendo um papo bom hoje aqui. Aqui é o Claudinho. Aqui é o Sandro Araújo, que Somos música há mais de 40 anos, adoramos carnaval e esse ano vamos sair no Bloco do Avesso. com certeza. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Bistec Supermercados, Fiat Duna, Freta, Metropolitan Mall e Unesc. Voltamos, Pitbull Gomes. Acabando, 9 minutinhos Não dá, pra não dá gente mais ficar tempo. com ele. Alexandre Alves, ele é educador físico, diretor do Estúdio Fit Mami. A Samira tá na escuta dizendo, Pit, onde é o espaço do Alexandre? Eu tô louca pra conhecer, preciso. Recém-pari, tem 2 meses, tô louca Pari. pra voltar à atividade física. Não, se eu falo parir aqui, é o Manão Não, Grosso. mas é parir. O verbo é parir, tá certo? Eu pari. Tem 2 meses, tô louca pra voltar à atividade física. Porém, não tem com quem deixar beber. Me empolguei no meio da entrevista, que foi quando eu liguei o carro, mas já vi que não é Criciúma. Ela falou. Não é mas tem Criciúma. solução. Não, mas tem aqui. Não, mas eu aqui. tem apresenta. Bruna Bolt! Bruna Bolt, bem-vinda. A Bruna tá aqui desde o início. Tô desde o início, então ela pode procurar a gente lá na Espaço Elevari, ali no Metropolitan. Que foi quem trouxe o Alexandre pra Criciúma numa palestra ontem no Mamptuba. Rolou a palestra? Rolou uma palestra Mas ontem. como é que foi? Uma mulher te recebeu bem, Alexandre? Pô, foi maravilhoso. Tinha umas 200 mulheres lá e a gente ensinando elas. Elas ficam quietas, cara, quando você fala? 200 mulheres quietas? Não, ficam. Isso existe? É porque como eu tava falando de uma coisa, né? Como é que elas vão ter um corpo melhor aí, ficaram com o radar totalmente ligado. Mas você fala dessa busca desenfreada pela estética, e cada vez mais, cara, é absurdo, assim. A gente tá 5 anos com o Avesso e todo ano, né, Pete, isso aumenta significativamente. Você acha que isso vai chegar num limite e vai dizer, não, peraí, não é assim, a galera vai entender que a vida é normal, que ter uma barriguinha é normal, que ter sabe, que o teu corpo é normal do jeito que ele é? Eu espero que sim, mano. Eu não sei se vai ser, mas eu espero que sim, porque cada corpo é um corpo, né? E a gente tem que respeitar as nossas limitações, as nossas capacidades, tanto do homem quanto da mulher. Então eu espero que cada vez mais as pessoas se preocupem muito mais com a saúde, e a estética muitas vezes vem em seguida, mas também deixar essa busca, como você falou, desenfreada só pelo corpo perfeito, que muitas vezes não vai vir. Então, olha só, como é que faz pra tirar alguém da inércia? Porque, por exemplo, a Pitoca gosta de fazer exercício, ela curte, sempre tá fazendo e tal. Eu já sou um cara que eu tenho um problema com exercício, eu me canso no pensar. Vamos falar, pô, como é que você faz pra tirar alguém da inércia, sabe? O cara que Sabe o que eu acho? Também uma pergunta muito legal. É bacana falar de atividade física em geral, eu gosto muito. Gente, eu acho que a gente tem que procurar aquilo que a gente gosta. O importante é se movimentar, mano. Então, se você não gosta de ir pra academia, mas você gosta de jogar tênis, por exemplo, porque tem uma parte, né, de diversão, de disputa, ou você gosta de fazer uma caminhada. Aqui eu tô vendo. Ele gosta de boxe. Boxe, sei lá. Ele é bem no boxe. Chegou a perder, dar uma secadinha, né? Deu mas ele voltou, né, depois. Acabou, né? Mas vai de novo. É isso que eu acho. A gente tem que procurar o que nos faz bem. Sabe? O importante é você movimentar. O nosso corpo humano, ele foi feito para se movimentar, não para ficar, como você disse, na inércia, parado. Então a gente tem que buscar atividades ou modalidades esportivas, ou enfim,
Sabe, eu tô ali perto, em Veneza, né, Bruna? Nova Veneza. Nova Veneza. Que lugar lindo, sabe? Uma vegetação. Então, andar ali naquele lugar, maravilhoso. Você não foi comer ali? Ainda não, mas já me falaram. Por isso que ele tá mandando Não, eu levar. vou. Mas daí você come, diz que é uma colônia italiana, é isso, né? Muito bacana. Alexandre, E depois caminha. é a Disney do carboidrato. É a vida. Tu vai amar Nova Veneza, tu vai querer Eu vir já morar tô aqui. amando, já tô amando. Alexandre, a gente falou em carboidrato, o que muda muito, cara? Porque todo ano nasce um vilão, nasce um herói na comida, o carboidrato. O que tem mudado, o que tem mudado o mercado significativamente? Porque o carboidrato eu vejo que é o vilão nos 5 anos aí, né, Pete? Faz tempo que ele não sai do... Então, assim, eu não tenho muita propriedade, né, para falar muito sobre alimentação. O ideal seria um nutricionista, um nutrólogo, mas obviamente que faz parte desse conjunto gasto-consumo do nosso corpo, né? Quer dizer, quanto a gente consome de alimentos com o que a gente gasta de energia. Eu acho que não tem nenhum vilão, na verdade, sabe? A não ser doces, coisas assim muito industrializadas, muito processadas. Por exemplo, frutas têm carboidrato, legumes têm carboidratos e são ótimos para serem consumidos. Então, eu não acho que tem a não ser, como eu falei, açúcar, essas coisas que a gente chama de calorias vazias, mas fora isso, sabe? Procurar a gente se alimentar o mais naturalmente possível, quero dizer, sabe, comida de verdade, arroz, feijão, carne. Descascar mais e desembalar menos, né? É aquela isso, coisa, Pete. Né? Eu vou guardar essa frase. Amei mesmo. Não, mas descasca, né? Isso. Não, para de usar coisa pronta. Exato. Amei a frase também. Então é isso, sabe? E tudo, a gente falou isso também hoje no café da manhã, é o equilíbrio, gente, que a gente tá falando. Então você gosta ali de comer... ontem, por exemplo, a gente foi lá comer uma pizza, estava uma delícia. Come lá seus dois pedacinhos, se você gosta muito, tá bem feito. Comer 6, né? Não precisa comer 6. Mas aqui tem os rodízios, cara. Daí em todo lugar, mas aí a gente tem que ter um pouco de autocontrole também. O excesso é o perigo de tudo. O perigo é o excesso. Até atividade física em excesso faz mal. Tá, você já comeu salada? Todo cara que vem em Criciúma tem que comer salada. Não, quando é que eu vou? Cômodo, né? X-salada. Nova Veneza, o Alexandre vai sair daqui, olha. Me falaram ontem lá um hambúrguer, como é que chama, Bruna? X-baludo. X-baludo. Baludo é bem Criciúma mesmo. Vou ter que experimentar isso aí também, não tem problema. Quando aqui no dia seguinte dá uma caminhada, anda de bicicleta, queima, pronto. Você volta para São Paulo quando? Eu volto no domingo à noite, então no sábado, amanhã e domingo a gente está aqui para dar um curso, uma formação de atividade física na gestação para fisioterapeutas e professores de educação física. Mas tem vaga ainda? Tem vaga ainda. Quem tiver interessado ainda dá tempo, começa amanhã. Como é que faz, Bruna? Então, pode entrar pelas nossas mídias, né? Espaço Levari ou Bruna Blaut, ou ligar lá no Espaço... Pode ligar pro meu telefone, 99631-9293. 99631-9293. E é voltado para? Profissionais de educação física e fisioterapeutas. Para atividade física na gestação. Para aprender como cuidar das gestantes com atividade física. Deixa eu esclarecer, que eu não pari, tá? Estão falando aqui, eu não sabia que tu tinha parido há 2 meses. Eu falei, não, gente, é ouvinte, não fui eu, ok? Não, certo. Eu tô confundindo, né? Esclarece aí, desalvinte. Alexandre, olha só, 5 dicas rápidas, então, para quem tá ouvindo, aquela dica que dá uma transformadinha na vida, vai. Ou 3, vai, aquelas 3 do Alexandre. Boa. Assim. A primeira, gente, é se movimente. Sabe? Saia da preguiça, da inércia e procure o movimento que você gosta. Pode ser a dança, por exemplo, sabe? O que você gostar. Então, se movimente. Segundo, equilíbrio, né? Como a gente já falou há pouco. Quer dizer, equilíbrio na própria atividade física, equilíbrio na alimentação. E o terceiro, sorria e seja feliz. Isso, sabe, quando a gente trata as pessoas com alegria, com humor, isso vem automaticamente. Então, acho que essas são as 3 dicas legais, mano. Te tratamos bem aqui? Gostaste? Muito, tô amando. Em junho eu vou voltar aqui, eu quero estar aqui de novo, pra gente bater papo aqui. Já tá feito, entendeu? Obrigado pela participação, prazer receber você. Bruna, muito obrigado por trazer
Eu que agradeço. Essa grande figura pra cá. Foi um prazer. Ele volta então pra Criciúma? Você vai Volta trazer pra de volta? Criciúma em junho pra um segundo curso e aí pro pós-parto. Também para educador físico e fisioterapeuta. E quem sabe a gente organiza mais um bate-papo, com ele, com a mulherada. Já tem gente pedindo, então quem sabe... Por exemplo, se olhar pra trás e ver o Max, aquela circunferência ali, dá pra diminuir? Dá pra dar uma queimada? Vamos ter que ralar um pouco. E mais uma vez o dia foi salvo, graças ao programa do Avesso e às meninas super poderosas, a Pitty e o Mano. Até a próxima, pessoal.